Olá, combatentes. Pronto para mais um combate. Você está no canal Combate pela Oração. E hoje estamos aqui, ó, no pesqueiro Paraíso Dourado. Vou dar uma volta nessa represa. Fazemos uma volta nela e vamos conversando com relação a isso. E eu queria trazer como ponto Mateus 6:34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá vossas próprias preocupações. Escreve aqui no comentário. Você se preocupa com amanhã? Ou você deixa na mão de Deus e se preocupa com aquilo que Deus está... Porque o presente é aquilo que Deus está te dando agora. Por que eu vou me preocupar com algo que Deus ainda não me deu? Ou que já passou? Então, a grande realidade é justamente fazer aquilo que está acontecendo agora. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus nos dá. Essa sabedoria que Deus faz acontecer. Então, meu irmão, nós precisamos estar atento a isso. Fazer aquilo que Deus quer que façamos. Certo? Às vezes a gente acaba querendo acelerar as coisas, o processo. Mas às vezes a gente mesmo fala no tempo de Deus. As pessoas falam isso. Só que elas não fazem no tempo de Deus, elas são apavoradas. Nós somos apavorados. Eu tive que crescer muito. Eu tive que... Como é que eu posso dizer? Amadurecer bastante espiritualmente, como pessoa, para entender que as coisas são feitas no tempo certo, no tempo oportuno. E às vezes eu fico pensando numa coisa que ainda não aconteceu. Eu fiz até uma música e tenho lá na minha banda, talvez a gente vai acertar ela para tocar. Vou até cantar ela um pouco, a música que eu fiz. Porque se preocupar por um passado que não volta mais? Porque se lamentar por coisas que roubam sua paz? A vida é agora, tem que viver a hora. São coisas no momento que nos satisfaz. Que nos satisfaz. Buscai primeiro a Deus e a sua justiça. O resto é acréscimo, o resto se conquista. Esse é o momento, não deixe para trás. Momentos são instantes que não voltam mais. Que não voltam mais. Esse é o momento que Deus fez para você. Não se preocupe, é o momento de crescer. Não se preocupe com aquilo que passou, pois Deus já te perdoou. Então essa é uma música, eu fiz ela bem, errei o final dela, né? Fiz um pedaço dela, para que a gente possa entender, né? A grande realidade da vida, que a gente fica preocupado com coisas que não vão. E tem uma outra música que eu fiz também, as duas estão na minha banda, que é O Tempo e a Vontade de Deus, que diz que tudo no mundo gira em torno de duas coisas, o tempo e a vontade de Deus. Às vezes é vontade de Deus, mas não é tempo. Agora, se não for vontade de Deus, não espere o tempo, porque não vai acontecer. Então, são essas duas músicas que eu falo sobre isso, não é? Então, a gente precisa ter essa noção para a gente poder crescer na vida, né? Como ser humano, como cristão, confiar o futuro nas mãos de Deus e simplesmente tocar aquilo que está acontecendo. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela na Pequena Via, ela também fala sobre isso, né? Tem uma outra música da banda, que não, essa já não é minha composição, essas duas que eu falei são minhas composições, mas tem uma terceira que fala sobre a Pequena Via de Santa Teresinha, foi meu amigo Humberto que fez. E
graças a Deus, as coisas elas fluem, né? Então, não se preocupa. Às vezes, a gente se põe uma preocupação tão grande em alguma coisa, e aquilo que eu falo, às vezes é a mesma coisa de falta de perdão, né? A gente joga uma bagagem muito pesada nas costas da gente, que a gente não precisa carregar, e a gente carrega, porque a gente quer adiantar as coisas, porque a gente não perdoa as pessoas. Tudo isso é complicado, certo? Mas precisamos, né, cada vez mais buscar a graça de Deus nas nossas vidas. Como você tem lidado com isso? Escreve nos comentários. Ou se a partir dessa conversa, escreve nos comentários também. Você pensou agora num outro plano, numa outra forma de lidar com essa situação. Por exemplo, olha aqui. Como eu falei, estamos aqui no pesqueiro, né? A água se movimentando. Tem peixes enormes aqui. Você pode ver pela movimentação da água. Então, eu sento aqui e fico vendo a graça de Deus acontecer. Sem adiantar as coisas. Às vezes, a sua ansiedade, que é o excesso de futuro, ou a sua depressão, que é o excesso de passado, tem tirado o teu sono. Não tem feito você dormir. Não é? E aquilo que eu falei, né? O excesso de futuro é a ansiedade que faz você, principalmente, essa ansiedade faz você querer adiantar as coisas e você carrega um peso nas suas costas. Agora, o excesso de passado, que é a depressão, você também carrega um peso nas suas costas. Porque você não sabe perdoar. Aí você sente ódio de uma pessoa e a pessoa às vezes nem sabe e está vivendo em paz. Mas o seu ódio que você carrega é um peso que você não precisava carregar. Porque a gente se enche de passado. Porque a gente se enche de futuro. E o presente, bem, o presente é a única coisa que a gente deveria se preocupar, modo de dizer, né? De viver. E a gente não vive. Vive de passado, vive de futuro, mas não vive de presente. Na hora da gente mudar essa nossa perspectiva de vida, mudar essa nossa situação, não é? Da gente poder viver conforme a graça de Deus. Temos uma represa para cá, temos a outra para cá, ó. Uma para cada lado. E tem mais duas para baixo, só que a gente não está utilizando elas. Mas é isso. Eu quero mostrar. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente com você. Para a gente entender que Deus tem um propósito para você agora. Eu falo sempre que se você ficar vivendo o amanhã, e se Cristo voltar hoje? E se o amanhã não existir? E se você se querer se converter amanhã, mas Cristo voltar hoje? Se Cristo pedir a tua vida. E se a vida pedir a tua vida? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer numa situação dessa? Então, viva o agora. Se converta agora. No passado, perdoe agora. No futuro, esqueça. Não traga esse peso para você. E vamos seguir fazendo a vontade de Deus. Deus tem planos para nós. Bem, demos a volta na represa. Obrigado por você assistir esse vídeo. Espero que ele tenha te trazido alguma informação boa, não é? E que a gente possa
cada vez mais pensar em viver aquilo que Deus está nos dando agora. O presente é tão interessante para encerrar também, vou encostar aqui, que o passado, a gente já cresceu, a gente já não está mais lá, a gente já está muito mais maduro, a gente já então ficou para trás. Por exemplo, eu na minha infância, eu não sou mais criança. E no futuro, na minha velhice, eu também ainda não cheguei a ser velho. Eu tenho o meu momento. E isso é muito legal. Viver o seu momento é muito legal. Não viver a tua infância, não viver a tua velhice, mas viver o teu agora. Porque agora tem muita coisa acontecendo legal. Tem pessoa que perde um ente querido e fica perdido, e a vida para ali. Eu sempre falo, como diz o Queen, né? Show must go on. A vida tem que continuar, meu querido. A vida tem que prosseguir. Então, o passado fica para trás. Quantas mulheres que não querem se relacionar de novo porque ficaram viúvas e acham que o marido foi a melhor coisa do mundo. A grande realidade é que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de fazer aquilo que é certo. Amém? Obrigado, espero que esse vídeo tenha sido legal. Não sei o que você achou, mas é Mateus 6:34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia basta o seu cuidado. Esta é a reflexão. Eu espero aqui o seu comentário, que você possa colocar o que você acha. Como você tem vivido a tua vida? Pensando no presente? Ou preso no passado? Ou buscando um futuro que ainda não chegou? Ó, responda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.